Me chamo Fábio Cardoso aqui e mostro o mundo religioso de várias perspectivas e etnias, povos e tempos, no deserto abrasador da Península Arábica do século VII. Em meio a tribos rivais e crenças politeístas fragmentadas, nasceu uma das religiões que moldaria a história da humanidade, o islamismo. Sua origem está intimamente ligada à figura de um único homem, o profeta Maomé, considerado pelos muçulmanos o último mensageiro de Deus. O islamismo, ou Islã, cujo nome vem da raiz árabe, SLM, significa literalmente submissão total e pacífica à vontade de Deus. Para os muçulmanos, essa submissão é o caminho da verdadeira paz e da salvação eterna. A história do Islã começa em 570 d. Código, em Meca, onde nasceu Muhammad ibn Abd Allah, mais conhecido como Maomé. Ele era órfão de pai e mãe ainda jovem, criado por seus tios na cidade que já era um centro comercial e espiritual da Arábia. Aos 25 anos, Maomé se casou com Hadija, uma viúva rica e respeitada, com quem teve filhos. Sua vida mudou radicalmente aos 40 anos, quando durante um retiro espiritual, na caverna de Hira, teria recebido sua primeira revelação do anjo Jibril, que lhe ordenou: lê. Essa revelação foi o início de uma série de mensagens que, ao longo de 23 anos, formariam o Alcorão, o livro sagrado do Islã, considerado pelos muçulmanos a palavra literal de Deus. Inicialmente, Maomé pregou em segredo. Meca era dominada por politeístas e líderes tribais que lucravam com a idolatria local, e a peregrinação a Kaaba, sua mensagem monoteísta, era vista como uma ameaça. A oposição se intensificou, levando Maomé e seus seguidores à perseguição, tortura e exílio. Em 622 d, Código Maomé e os muçulmanos migraram para Yatrib, posteriormente chamada de Medina, menos evento conhecido como a Hégira, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé tornou-se não apenas líder espiritual, mas também político e militar. O Islã começou a se expandir rapidamente, integrando fé, lei e sociedade em uma única estrutura. O Alcorão revela, segundo os muçulmanos, a vontade eterna de Deus para a humanidade. Ele é composto por 114 capítulos, com versículos abordando temas como justiça, misericórdia, ética, vida após a morte e os deveres humanos. Ao lado do Alcorão, os muçulmanos seguem os ensinamentos e exemplos de Maomé, registrados nas hadis, relatos sobre o que ele disse, fez ou aprovou. Juntos, Alcorão e Hadi formam a base do Islã. O islamismo é estruturado sobre 5 pilares, que orientam a vida de todo muçulmano praticante. Eles são deveres fundamentais de adoração e ação. O primeiro pilar é a Shahada, a profissão de fé. Não há outro Deus senão Allah, e Maomé é seu mensageiro. Dizer isso com convicção torna alguém muçulmano. O segundo pilar é a Salah, a oração. Os muçulmanos devem orar 5 vezes ao dia, menos ao amanhecer, meio-dia, tarde e pôr do sol, e à noite, voltados para Meca. O terceiro pilar é o Zakah, a caridade obrigatória. Todo muçulmano que possui recursos suficientes deve doar uma porcentagem de sua riqueza aos pobres e necessitados. O quarto pilar é o Salme, o jejum do mês de Ramadã, onde os muçulmanos se abstêm de comida, bebida e desejos carnais do nascer ao pôr do sol, como forma de purificação espiritual. O quinto pilar é o Hajj, a peregrinação a Meca. Todo muçulmano que tiver condições físicas e financeiras deve realizar essa jornada ao menos uma vez na vida. A unidade e a submissão à vontade de Allah são o cerne da fé islâmica. O muçulmano vive com o propósito de agradar a Deus, reconhecendo que tudo o que acontece é por sua vontade suprema. A Sharia, ou lei islâmica, é o conjunto de princípios derivados do Alcorão e da Sunnah. Ela abrange aspectos da vida religiosa, moral, social e até política. A aplicação da Sharia varia muito entre os países de maioria muçulmana. Em alguns, é integrada ao sistema jurídico. Em outros, tem papel mais consultivo. Após a morte de Maomé em 632 d.C., surgiu uma cisão na comunidade islâmica quanto à liderança legítima da Ummah. Essa divisão deu origem aos 2 principais ramos do Islã, sunitas e xiitas. A maioria dos muçulmanos, menos cerca de 85-90% menos,
é sunita. Os sunitas acreditam que os 4 califas sucessores imediatos de Maomé foram legítimos líderes. Enfatizam a comunidade e a tradição. Os xiitas, por outro lado, defendem que a liderança deveria ter permanecido na família de Maomé, especificamente em Ali, seu primo e genro. Essa divisão não é apenas política, mas também teológica e espiritual. Os xiitas têm práticas litúrgicas próprias, veneram os imãs como guias infalíveis e enfatizam o martírio. Além dessas divisões, há também o sufismo, uma corrente mística do Islã, focada na busca interior de Deus, com rituais contemplativos, música devocional e ordens espirituais. Os sufis procuram uma relação íntima com o divino, desapegando-se do ego e do mundo material, e muitas vezes enfrentam repressão tanto de sunitas quanto de xiitas ortodoxos. A educação é altamente valorizada no Islã. Desde os primeiros séculos, os muçulmanos estabeleceram escolas, bibliotecas e centros de conhecimento em cidades como Bagdá, Damasco e Córdoba. A busca pelo saber é considerada um ato de adoração. Durante a Idade de Ouro Islâmica, entre os séculos VIII e XIII, estudiosos muçulmanos fizeram avanços notáveis em medicina, matemática, astronomia, filosofia e arquitetura. Esse florescimento intelectual impactou profundamente o renascimento europeu, séculos depois. A filosofia islâmica dialogou com o pensamento grego e persa. Filósofos como Al-Farabi, Avicenna e Averroes buscaram harmonizar razão e fé. Suas obras influenciaram profundamente a escolástica cristã e o pensamento ocidental. Na arquitetura, o Islã expressa espiritualidade por meio de minaretes, cúpulas e arabescos. A Mesquita de Alhambra, a Mesquita Azul e o Domo da Rocha são apenas alguns exemplos do esplendor artístico islâmico. A caligrafia árabe também floresceu como forma sagrada de arte, pois representar imagens de Deus ou do profeta Maomé é geralmente evitado. O Alcorão é frequentemente escrito com refinamento estético, como expressão de devoção. A expansão do Islã se deu por diversos caminhos: comércio, migrações, diplomacia e, sim, também conflitos militares. Mas em muitos casos, a conversão ocorreu por identificação com a mensagem ética e social da religião. A Indonésia, por exemplo, o país com a maior população muçulmana do mundo, foi islamizado principalmente por rotas comerciais, sem necessidade de guerras ou imposições armadas. A África subsaariana, o subcontinente indiano, partes da China e do Sudeste Asiático também foram incorporadas à esfera islâmica por meio de redes comerciais e missionários. No mundo contemporâneo, o Islã é seguido por mais de 1,9 bilhão de pessoas. Está presente em quase todos os países e é a segunda maior religião do mundo, atrás apenas do cristianismo.